Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Que bom poder estar nesse domingo na casa do Senhor. E esse lugar requer de todos nós temor, tremor, reverência. Deus habita no meio do seu povo e o domingo que dedicamos ao Senhor, devemos dedicar esse dia com muita observação. Estamos aqui na presença do Senhor. Todo o nosso serviço deve ser um serviço de temor a Deus. Temor a Deus. Que assim seja, que Deus possa ser servido, adorado, através das nossas vidas. Estamos aqui diante daquele que é santo, que é poderoso, que mensura todas as coisas, que olha para o nosso coração, que sabe qual a intenção e a inclinação da alma da gente. Se aqui chegamos de qualquer jeito, iremos apresentar um culto de qualquer jeito, um serviço de qualquer jeito. Deus não recebe esse serviço, irmãos. Deus não recebe. Nosso serviço tem que ser um serviço de temor e tremor, de dedicação, de louvor a Deus. É um prazer poder estar aqui servindo a Deus. Quem somos nós? Pecadores, inclinados ao mal. Mas Deus é misericordioso. Ele nos perdoa, Ele nos abençoa. Seja Deus louvado para sempre. Amém. Glória a Deus. Eu quero lhe convidar a abrir a palavra do Senhor no Salmo 103. Salmo 103. Eu chamo a sua atenção para o versículo 17, objeto da nossa reflexão nesta manhã. Nós não estaremos pregando, foi anunciado aqui para a igreja. Nesse tempo de culto, nós estaremos procedendo com essa devocional. Em seguida, teremos uma assembleia extraordinária e ainda iremos, dentro do tempo da EBD, estaremos juntos, pois teremos um momento muito especial, promovido pela superintendência da nossa igreja. Mas eu quero que você olhe para o verso 17, porque esse verso 17 do Salmo 103 revela-nos, irmãos, uma promessa maravilhosa que nos diz o seguinte. Quero convidá-lo a estar lendo comigo, toda a igreja. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Amém. Você pode dizer amém por essa palavra? Glória a Deus. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra, que é santa, que é poderosa, que nos ensina, que aponta para todos nós promessas maravilhosas, e nós queremos te agradecer por tão preciosa promessa, Pai. Obrigado pelo texto. Ensina-nos nesta manhã. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de um texto que traz para o coração da gente a dádiva da misericórdia do Senhor. Davi, ele reconhece um Deus que é misericordioso, que faz alianças com o seu povo. Chama minha atenção que as alianças do Senhor Deus, a aliança de Deus, ela se estende a toda a família. E nós somos gratos por isso. Nós somos, por convicção, uma igreja que defende o batismo infantil. Nós cremos, nós defendemos a crença no pedobatismo, no batismo infantil, porque nós entendemos que Deus, Ele faz aliança com todos os seus filhos, toda a família. Deus se relaciona com os pais e com os filhos. A crença do pedobatismo, do batismo infantil, está intimamente ligada, irmãos, com a nossa fé, em que a nossa igreja, ela começa desde Gênesis. É fato isso. A relação que Deus tem conosco começa desde a criação. E a queda, irmãos, ela não trouxe uma separação definitiva e eterna. Pelo contrário, Deus, em seu amor, em sua misericórdia, em sua procura misericordiosa, como o texto nos diz que é de eternidade a eternidade, a misericórdia de Deus não está fixa.
agarrada a um período que é temporal, que é efêmero, que é passageiro, de tal forma que quando Davi celebra a misericórdia de Deus, ele aponta dizendo que ela é eterna, ela não está presa, ela não está agarrada de maneira temporal. Deus é atemporal, Deus criou todas as coisas, Ele criou o tempo, e louvado seja Deus por isso. A misericórdia de Deus não está submissa às circunstâncias da vida. A misericórdia de Deus não é interrompida pelas circunstâncias da vida. A misericórdia de Deus não é interrompida pelo nosso coração que é duro, que é inclinado ao mal, que é desobediente. Não, irmãos. Aqui eu estou falando de um escritor que passou por tantos percalços na vida, que errou, que pecou, que falhou, que desobedeceu, mas ele chega aqui de maneira muito clássica e clara a afirmar que Deus, que é misericordioso, que é bom apesar da nossa maldade, Ele diz que esta misericórdia ela não tem fim, e ela se estende, ela alcança sobre aqueles que o temem. É interessante, irmãos, que nós, quando olhamos para os estágios da história, biblicamente falando, Deus separou um povo. Assim foi no Velho Testamento. Deus separou um povo. Deus separou uma família espiritual. No Velho Testamento fica muito claro para todos nós que era uma nação. Nós entendemos à luz do Novo Testamento que em Cristo nós somos o Israel espiritual. Nós também fomos alcançados. Nós também fomos atingidos por esta misericórdia, de tal forma que a mesma graça que alcançou os pais lá, Adão e Eva, esta mesma graça, esta mesma misericórdia continua atualmente alcançando-nos, de tal forma que o mesmo Deus que se revelou de maneira misericordiosa para Davi, de tal forma que trouxe ao coração de Davi essa expressão, dizendo Ele é misericordioso, porque Ele é bom, porque Ele alcança os que o temem, e a sua justiça é sobre os filhos dos filhos. Tal verdade, tal realidade também toma-nos como igreja do Senhor nesta manhã, de tal forma que a misericórdia de Deus se estende sobre mim, sobre a minha esposa, e se estende sobre os meus filhos. Deus é o mesmo, aleluia. Deus, Ele é o mesmo. Eu posso dizer nesta manhã, queridos, que a obra de Cristo foi a mudança mais radical na igreja. Eu posso dizer, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, aleluia. Nós pertencemos, irmãos, à mesma instituição fundamental, a que pertenceram, por exemplo, isso traz ao meu coração alegria, não sei para o coração de vocês, pertenceram Sete, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, Ezequiel, João, Paulo, Pedro, Tiago. A mesma aliança que Deus fez com esses homens, Ele fez comigo e com a minha família, aleluia. Ele fez com vocês. Há algum mérito nesses homens que citei? Nenhum. Há algum mérito em nós? Nenhum. Por isso que Davi celebra a misericórdia. Ela é eterna, ela é imensurável, ela é incomparável. Não há como discernir de maneira clara essa misericórdia. Nós a sentimos e percebemos em nossa própria vida. De tal forma, irmãos, que a aliança de Deus também, ela é eterna. Se você fizer uma leitura atenta a textos que são reveladores, quanto em particular a esse princípio aliancista que encontramos desde o Velho Testamento, nós iremos perceber, irmãos, que a aliança é de Deus. A aliança ela é prometida por Deus para ser o nosso Deus, como em Gênesis 17:7 nós encontramos uma promessa de ser o nosso Deus, para perdão dos nossos pecados, como está registrado em Mateus 26, versículo 28, para a purificação da nossa consciência, de atos que levam à morte,
Para que possamos fazer o quê, pastor? Para que sirvamos a Deus. Deus nos alcança, como nos diz Hebreus 9,14. Ele age com misericórdia, essa misericórdia nos alcança, a sua justiça nos é imputada, porque ela é derramada sobre a pessoa de Cristo, que se fez maldito em nosso lugar, de tal forma que quando Davi diz, a misericórdia de Deus é de eternidade, eternidade, por certo, inspirado pelo próprio Deus, isso aponta para aquilo que Cristo haveria de fazer. Nós fomos alcançados pela justiça de Deus, por isso que eu posso também, como Davi, celebrar a misericórdia de Deus e afirmar nesta manhã: Deus, a tua misericórdia, a tua justiça, a tua bondade, a tua graça é de eternidade, eternidade, por isso que tu és Deus, aleluia. Eu estou aqui nesta manhã, irmãos, para dizer aos irmãos que estão aqui no templo, os que estão acompanhando pela internet, que nós estamos nesta aliança, aleluia. Deixa eu te perguntar, já caminhando para o final dessa reflexão, quem são os membros da aliança que Deus fez? Quem são esses membros? É interessante, irmãos, que Deus, Ele estabeleceu os termos desta aliança. Toda aliança, ela é estabelecida nos contratos com dois lados. Na aliança feita por Deus, é uma aliança unilateral. É Deus que traz os termos, Deus que estabelece todas as coisas, Deus que mostra o caminho, Deus que estabelece tudo, porque Ele é Deus. Nós fomos alcançados pelos termos desta aliança. E onde nós encontramos, desde os primórdios, pastor, os termos desta aliança? Quero lhe dizer que os termos desta aliança nós encontramos desde o livro das origens, Gênesis, lá no capítulo 17, versículo 7, que nos diz: eu serei o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Louvado seja Deus. Você sabe por que nós batizamos crianças? Porque nos termos estabelecidos por Deus, Ele disse: é com você, Abraão, e com os seus descendentes. Louvado seja Deus. A aliança que Deus faz com os pais é uma aliança que se estende para os filhos. É interessante que nós encontramos vários salmos nestas poesias de cânticos do povo israelita. E ao ler esses salmos, por exemplo, o Salmo 103, versículo 17, é a reiteração de Gênesis 17, versículo 7, irmãos. Quando Deus disse a Abraão: a minha aliança é contigo e os teus descendentes, isso é reiterado por Davi aqui, quando ele diz assim: olha, é sobre os filhos dos filhos. Há uma compreensão de unidade na revelação de Deus. É para toda a família, irmãos. E nós podemos encontrar outros textos na Escritura que apontam, que cantam essa verdade de maneira muito tácita, muito clara. Por exemplo, quando nós lemos Isaías capítulo 59, se você quiser ir até o texto, Isaías 59, versículo 21, nós lemos o seguinte, irmãos: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela. Olha para o texto, querido: nem da boca dos teus filhos, nem dos descendentes dos nossos filhos. Qual é o tempo de vigência dessa aliança de Deus? Agora, e o que, irmãos? Vocês estão aqui comigo, amém? Graças a Deus, tive medo agora. Será que esse povo foi arrebatado? Só estou olhando agora para... Desde agora e para o que, irmãos? Sabe quanto essa aliança vai ser quebrada? Nunca. Nunca. Pastor, meu filho está frio. Deus traz de volta, louvado seja Deus. É uma aliança, irmãos, que não é nossa. Não é nossa. Quem traz os termos desta aliança é o próprio Deus. Olha para o texto, irmãos. O profeta Isaías, nesse mesmo diapasão, ele diz assim: olha, a aliança que eu tenho com eles se estende para com os filhos. A palavra vai estar na boca dos filhos.
Lembrem-se, há um compromisso paternal, maternal, nessa catequização, neste ensino para com os filhos. Há um compromisso que é estabelecido no batismo infantil, de ler a palavra com eles, por eles, orar por eles e com eles, e ler a palavra com eles, para que eles aprendam, para que a palavra possa ser de fato proferida e falada em seus termos, dentro da Escritura. É interessante, irmãos, estou caminhando para o final dessa reflexão. Quando Cristo se fez homem, veio, estabeleceu uma nova aliança. Olha, nós pulamos aí dessa aliança estabelecida no Velho Testamento com a nação, e Ele estabelece uma nova aliança. Eu quero que você entenda isso, querido. Cristo não anulou sua promessa de que seria o Deus dos nossos filhos. Cristo não anulou isso. Me traz um texto que diz assim: eu anulei essa aliança com vocês. Não, pelo contrário. Quando nós observamos textos, por exemplo, de Lucas 18, quando naquele momento em que as crianças estavam ali, e alguns zelosos, zelo legítimo, eu diria, ao cuidado, à reverência, está aqui o Rei dos Reis. Alguns tentaram impedir o acesso das crianças para com Cristo, a um ensino extremamente profundo. Ele diz: deixai vir a mim, a partir do verso 15, deixai vir a mim as crianças, e não as impeçam. Vocês não possam impedir, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Presta atenção, quero te dizer aqui com essa palavra, querido, é que Deus, Ele se relaciona com a criança, com os filhos daqueles que foram alcançados por essa aliança. Amém, meu irmão? Ele se relaciona. Ele tem relação, a promessa para os crentes aqui, quanto aos seus filhos. E aí eu termino dizendo o seguinte: por que então nós batizamos os nossos filhos? Porque nós queremos, como filhos da aliança, nós queremos garantir aos nossos filhos, durante a vida e a caminhada deles, quando os educamos e os ensinamos a seguir a Jesus e a confiar nele, que por meio do ministério da sua igreja, por meio desse sacramento, Deus toma posse deles como membros da sua família, que é família bendita de Deus. Aleluia.